Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Lutero. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutero estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Conferência. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. As trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Sagrada Escritura do Novo Testamento como a única regra de vida. Muitos deles se separaram da cristandade oficial
para procurar uma forma de cristianismo mais puro e apegado à simplicidade do Evangelho. Já vimos o alto preço que deviam pagar muitos deles por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. O caminho da fé foi regado com o sangue do seu martírio. Nos vales alpinos do norte da Itália e no sul da Suíça, prosperaram por vários séculos um grupo de cristãos de características singularmente especiais, a quem a história designou com o nome de valdenses. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir às suas corrupções. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e recusavam-se a participar das missas e dos dogmas e ensinamentos da Igreja apóstata. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. Perseguidos na França, onde também haviam chegado, ou queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado do Evangelho. Viviam refugiados em comunidades nas montanhas e nos vales alpinos, onde encontraram esconderijo. Ali, conservaram a luz da verdade entre as trevas da Idade Média. Ali, por muitos séculos, as testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé apostólica. Os valdenses viviam com relativa simplicidade no modo de ser e de vestir, sempre laboriosos e estudiosos do Evangelho, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Moravam em casas modestas e viviam do trabalho no campo, sempre em comunidades rurais. Além da Escritura, não sustentavam nenhum credo ou confissão de fé particular. Apesar disso, conseguiram conservar quase intactas a sua fé e as suas práticas ao longo de vários séculos, o qual prova de passagem que o melhor remédio contra a heresia e o engano é a espiritualidade apoiada em uma profunda fidelidade e apego ao Evangelho. Porém, a paz no Vale dos Valdenses foi interrompida em 1380 pelo Papa Clemente VII. Este enviou um monge inquisidor para tratar com os hereges como eram considerados. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 valdenses morreram queimados vivos. De 1400 em diante, a perseguição aumentou, obrigando muitos a fugirem para as montanhas, onde morreram de frio e fome, especialmente mulheres e crianças. Esta perseguição estendeu-se por mais de 100 anos. A Inquisição matou, queimou, afogou, esfolou, torturou e fez muito mais para destruir os valdenses. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade e pagaram o preço com suas próprias vidas.